Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Desenvolvendo Jogos. Eu sou o Gabriel e hoje estamos trazendo a segunda parte de duas do nosso tutorial, onde estamos aprendendo a criar um personagem em primeira pessoa na Unity. Como vocês se lembram, na primeira parte nós criamos o sistema de movimentação e de rotação de sua câmera, então a gente consegue movimentar o nosso personagem e também rotacionar a sua visão. Então o que estamos fazendo nessa aula aqui é aprendendo a programar a sua gravidade e o seu pulo. Ou seja, quando a gente apertar a barra de espaço, nosso personagem vai dar um pulinho e também vai começar a cair instantaneamente. Ele não só apenas cai quando pula, mas também cai quando a gente literalmente cai de um objeto. Essa é uma coisa que não acontece automaticamente, que a gente tem que programar. Então essas são as duas coisinhas que aprenderemos na aula de hoje. Espero que vocês gostem e aprendam coisas novas e divertidas. E lembrando, se quiser pegar o projeto, tem link aí pro GitHub na descrição e no comentário fixado. E era isso, bora agora pro tutorial. Certo, pessoal, como podemos ver, já temos o nosso projeto aberto aqui na Unity e ele está exatamente do mesmo jeito que deixamos na aula anterior. Então temos aqui um ambiente, que nada mais é que um piso e alguns cubos, para ajudar na nossa orientação. E também o nosso personagem FPS, que nada mais é que um Game Object vazio com uma câmera como sua filha. Aqui a gente também tem um cilindro vermelho, que não é de jeito nenhum necessário para o nosso sistema funcionar. Mas é interessante deixar ele aqui, porque desse jeito a gente consegue ter uma noção melhor de para onde o nosso personagem está indo, e com isso a gente consegue ver se o nosso sistema de fato está ou não funcionando certinho. E agora, galera, que o nosso jogador já se movimenta pela fase, já rotaciona a câmera, nós já podemos programar a sua gravidade e o seu pulo. Mas antes de fazermos isso, galera, temos de corrigir uma pequena coisinha, um pequeno errinho que eu cometi na aula passada, que não é exatamente um erro que a gente precisa corrigir, é mais uma precaução mesmo. Pois como vocês se lembram, eu comentei que o componente Character Controller do nosso personagem, ele já funciona como um componente de colisão. Ou seja, a partir do momento que você adiciona o Character Controller no seu Game Object, você não precisa adicionar um Box Collider, um Circle Collider, um Capsule Collider ou o que for, pois o Character Controller já funciona como componente de colisão. E aqui a gente fez certinho, a gente não adicionou nenhum componente de colisão, mas o nosso cilindro, galera, ele por padrão já vem com Capsule Collider aqui. Então o que a gente pode fazer só para prevenir algum possível bug que aconteça, por ter dois colisores ao mesmo tempo aqui, é simplesmente remover o Capsule Collider do cilindro. E para fazer isso é bem simples, galera, a gente simplesmente vai selecionar o nosso cilindro, e aqui na aba Inspector, veremos em seu componente Capsule Collider, clicaremos essas três bolinhas ao lado do seu nome e clicaremos em Remove Component. E pronto, ele foi embora. Agora esse possível bug que aconteceria no futuro já foi prevenido. Então agora que já corrigimos isso, já podemos de fato programar a gravidade e o pulo do jogador. Mas antes de pularmos de cabeça na programação, que trocadilho maravilhoso, a gente tem que configurar umas coisinhas aqui no nosso jogador, galera. Já que no caso, a gente precisa com que o nosso jogador tenha uma espécie de verificador de chão que funcionaria como o seu pé. Eu sei que falando isso pode parecer bem bizarro, mas basicamente o que eu quero dizer é que a gente vai estar programando para que sempre que apertarmos a barra de espaço, a Unity venha e faça com que o nosso jogador vá um pouquinho para cima. E no caso é exatamente isso que a gente quer que aconteça, com que o nosso jogador pule. Porém, se a gente simplesmente programar para que o jogador pule quando apertarmos a tecla de espaço, o nosso jogador vai ficar pulando infinitamente. Ou seja, quando ele estiver no chão, ele vai dar um pulo, e se a gente apertar a barra de espaço antes dele chegar no chão de novo, ele vai dar outro pulo, e aí outro pulo, e outro pulo, e outro pulo, e outro pulo, até com que o nosso jogador simplesmente chegue no espaço sideral, galera. Ele vai ficar pulando infinitamente. E talvez no seu jogo você de fato queira um personagem que pula infinitamente, mas nesse tutorial aqui a gente está tentando fazer uma coisa que se assemelha um pouco mais da vida real. E até onde eu sei, de todas as vezes que eu tentei, a gente não consegue pular a menos que esteja com os pés no chão. Então é por isso que a gente precisa de um verificador para verificar se o nosso jogador de fato está ou não encostado no chão. E eu sei que falando desse jeito pode parecer uma coisa super ultra mega complexa, mas na verdade é super simples. Então para criar esse verificador de chão, galera, o que faremos é criá-lo como filho do nosso personagem FPS. E desse jeito, sempre que o personagem se movimentar, o nosso verificador de chão se movimentará junto também. Sabendo disso, selecionaremos o personagem FPS, clicaremos com o botão direito e iremos em Create Empty para criarmos um Game Object vazio.
Em seu nome colocaremos verificador de chão e apertaremos Enter. E beleza, com esse verificador criado já podemos utilizá-lo, mas no caso a sua utilização não vai ser muito boa, né? Pois o verificador que serve como nosso pé está no meio da barriga do jogador, né? Então vamos colocar no seu devido lugar, que seria na base do jogador. E é por isso que é bom, né, ter o nosso cilindro aqui, porque desse jeito a gente consegue identificar direitinho a altura das coisas, né? Então vamos pegar o verificador de chão e como o VTool trazendo um pouquinho para baixo, eu acho que essa altura aqui tá boa. Ó, aqui na aba Inspector o seu eixo Y está em -1 da posição, mas se não tiver boa a gente sempre tem como ajeitar depois, mas olha, tá bem coladinho aqui no pé do jogador, então acho que está uma altura legal. Então beleza, agora que já temos nosso verificador de chão criado e posicionado, vamos de fato programar o pulo e a gravidade do jogador. No caso a gente vai estar programando a gravidade antes de programar o pulo, já que não dá muito bem para pular se não existe gravidade, né? Mas de qualquer jeito, viremos aqui na pasta Scripts e abriremos o script chamado Movimento do Jogador. E aqui galera, para que o nosso sistema funcione direitinho, estaremos criando algumas variáveis novas. Só que para o vídeo não ficar muito demorado, né, que eu acho que ele já vai ficar um pouco longuinho, pois esse aqui é um assunto meio complexo. Mas para ele ficar super extenso, o que eu estaria fazendo é criando primeiro essas variáveis e depois eu vou explicar uma por uma o que cada uma delas faz. Beleza, dito isso, veremos aqui acima do método start, mais abaixo da variável velocidade do jogador e começaremos a criá-las. Então, a primeira variável criaremos digitando public float, em seu nome, altura do pulo do jogador. E no final, ponto e vírgula. Na linha de baixo criaremos mais uma variável pública do tipo float. Em seu nome colocaremos gravidade do jogador. No final, ponto e vírgula. Depois, na linha de baixo criaremos uma variável public do tipo transform. Em seu nome, verificador de chão. Ponto e vírgula. Depois, public float, em seu nome, alcance do verificador. No final, ponto e vírgula. Depois criaremos mais uma variável pública. Dessa vez será do tipo layer mask, com L e M maiúsculos. Em seu nome colocaremos layer do chão, ponto e vírgula. E por fim criaremos mais duas variáveis. Esta aqui será privada, do tipo vector3. Em seu nome colocaremos velocidade de queda, no final ponto e vírgula. E por fim mais uma variável privada, do tipo bool, chamada está no chão. E no final ponto e vírgula. E beleza galera, já criamos todas as variáveis necessárias para o nosso sisteminha. E tem variável pacas aqui galera, então vamos de fato entender o que cada uma delas faz. Antes só deixa eu ajeitar um pouco melhor o script aqui na tela, né? Assim a gente consegue enxergar melhor. Beleza? Então vamos lá. A primeira variável que criamos é do tipo float, chamada altura do pulo do jogador. E essa aqui é uma variável que meio que já explica o que faz no nome, né? Com essa variável aqui, nós controlaremos a altura que o nosso jogador poderá pular. Desse jeito ele não pula nem muito alto nem muito baixo. Em seu tipo colocamos float, pois a gente pode crer que ele talvez pule algum número quebrado, né? Não apenas 2. Também podemos que ele pule na altura 2.1, 2.2, por aí vai. E agora que eu digitei errado, é a altura do pulo, beleza. Aqui embaixo temos mais uma variável de tipo float, chamada gravidade do jogador, e nós estaremos utilizando essa variável para controlar a gravidade exatamente do jogador. No caso, quando a gente está usando um componente Rigid Body, a gente não precisa se preocupar com a gravidade, pois o Rigid Body na Unity já vem com uma gravidade própria, só que aqui, como a gente está utilizando o Character Controller, teremos de programar essa gravidade aqui do zero. Então temos essa variável que também roda com números quebrados, né, sendo do tipo float. Depois criamos uma variável do tipo transform chamada verificador de chão. E essa variável aqui, como vocês podem imaginar, servirá de referência ao nosso verificador de chão que acabamos de criar. No caso era do tipo transform, pois
não queremos acessar o GameObject em si do nosso verificador de chão. Queremos apenas acessar a sua posição, né? Que a gente quer saber onde que estão os pés do jogador. Por isso que a gente cria uma variável do tipo transform para poder acessar a sua posição. Logo em seguida temos uma variável do tipo float chamada alcance do verificador. Essa variável aqui, galera, ela meio que dirá para a Unity qual que será a distância que ela tem de verificar do pé do jogador para o nosso chão. E se estiver dentro da distância limite, ela permitirá o pulo. Se não, não permitirá. Essa é uma coisa que pode parecer meio abstrata só falando, mas quando a gente programar o pulo do jogador, vai ficar bem explicadinho o que essa variável aqui faz. Depois nós temos uma variável bem nada a ver a princípio, né? Uma variável chamada layer do chão, do tipo layer mask. E a gente pode estar pensando, cara, o que é layer mask? Basicamente, galera, uma layer em inglês significa camada. E meio que camada pode não fazer muito sentido, né? Você pensa, peraí, como assim? Camada de ozônio? Não, não tem nada a ver. Uma layer mask basicamente é um nome que a gente pode aplicar, né? Um nome específico que podemos aplicar a um game object. E aí, se esse game object tiver, por exemplo, o nome de chão, se colocarmos ele na layer chão, a gente tem como dizer para a Unity no que o nosso jogador pode pular e no que ele não pode. Senão, né, se a gente não configurar nenhuma layer específica, o nosso jogador vai pular em tudo quanto é objeto e aí o nosso jogo vira uma bagunça completa. Essa também é uma variável abstrata, só falando, mas a gente já vai configurar ela e vai entender direitinho. Então a gente tem essas três variáveis aqui. E por fim temos essas duas. Essa aqui é uma variável do tipo vector3 chamada velocidade de queda, galera. Variáveis do vector3 nos permitem acessar valores x, y e z, e desse jeito passar para o nosso personagem esses valores. E aqui nós demos o nome de velocidade de queda, porque a gente vai estar usando essa variável para controlar o eixo y, né, que no caso seria o eixo vertical do nosso jogador. Que só voltando aqui na Unity rapidamente para mostrar, o eixo vertical, como eu disse, é o eixo y, e no caso é o eixo que a gente vai estar usando para fazer o nosso personagem pular, né? Então a gente vai estar configurando a sua velocidade de queda, tanto para cima para pular, quanto para baixo, que é para de fato cair. Quando a gente programar com ela, a gente vai entender melhor o que ela faz. E por fim temos uma variável do tipo bool, chamada está no chão. E variáveis do tipo bool retornam um valor de verdadeiro ou falso. Então a gente vai estar usando essa variável para verificar se o nosso jogador está encostando no chão ou não está. E desse jeito a gente só vai permitir com que o nosso jogador pule se ele de fato estiver no chão. E meu Deus do céu, criamos variáveis pacas aqui, mas agora já está tudo pronto para a gente programar e configurar certinho. No caso, todas essas variáveis aqui aparecerão na aba Inspector, exceto essas últimas duas aqui, já que configuramos ela como privadas. A gente colocou como privada porque realmente não existe uma necessidade dessa variável aparecer lá na Unity. Então agora que a gente já tem todas elas criadas, vamos salvar o script apertando Ctrl S, voltar para a Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora a gente vai estar dando valor para cada uma dessas variáveis, para depois conseguir programar entendendo o que cada uma delas faz, galera. Porque se a gente simplesmente começa a programar sem ter noção do que cada uma faz, a gente acaba não entendendo muito bem e aí vira tudo uma bagunça, né? Então vamos lá. Aqui com o nosso personagem FPS selecionado, na aba Inspector podemos dar valor para a variável altura do pulo do jogador, que um valor legal aqui, galera, que a gente pode colocar é o valor de 3. Desse jeito ele vai pular com uma força de 3, que de início a gente não tem como testar, né? Mas se esse valor aqui estiver muito grande ou muito pequeno, é só alterar. Aqui na gravidade do jogador, nós podemos colocar o valor de menos 9, que é a gravidade da Terra, né? Que é menos 9,18, eu acho. Mas pelos testes, né, que eu fiz aqui, também que eu vi outras pessoas fazendo, o valor de menos 9 acaba sendo muito pequeno, né? Muito fraquinho. Então o que a gente pode fazer é colocar o valor de menos 20. Desse jeito ele vai ficar com uma gravidade um pouco mais forte e com isso ele vai cair um pouco mais rápido. Esse aqui é uma coisa que é como a altura do pulo do jogador. É um valor que você vai testando, vendo qual que se encaixa melhor no seu jogo. Mas aqui a gente vai colocar 20. Agora aqui no verificador de chão, como essa variável servirá de referência ao nosso verificador de chão, tudo que a gente tem que fazer é selecioná-lo e arrastar para cima dessa variável. Beleza, agora ela serve de referência a este verificador de chão aqui. Maravilha!
Logo em seguida, nós temos de dar um valor para o alcance do verificador. Como eu disse, essa variável aqui, ela medirá a distância, né, entre o pé do jogador, que no caso é o verificador, e o chão. Essa aqui é uma distância bem pequenininha, não precisa ser nada exorbitante, né? Quer dizer, exorbitante. Então eu vou colocar o valor de 0.5. Esse será o alcance do verificador. E por fim, temos de configurar a layer do chão. E essa aqui é uma variável diferente, né? Porque quando a gente clica nela, aparecem diversos valores aqui, galera. Então vamos configurar uma layer para o chão. No caso, a Unity nos oferece as opções das layers padrões que já vem na Unity, né? Layer Default, Transparent, Ignore Recast, Water e UI, né? Que serve para interface de usuário. E se quiséssemos, a gente poderia selecionar uma dessas camadas aqui numa boa, mas é sempre melhor deixar as coisas organizadas e fazendo sentido, né? Então o que a gente vai estar fazendo é criando uma variável exclusiva para o nosso chão e depois selecionando aqui. E de novo, pode parecer uma coisa super complexa de outro mundo, criar uma layer nova, layer mask, aplicar, configurar, o que é isso, meu Deus? Mas é bem tranquilo. Então tudo que a gente tem que fazer, galera, para criar uma nova layer é aqui no personagem mesmo, qualquer Game Object serve. A gente vem na aba Inspector. Vocês estão vendo que do lado da opçãozinha chamada Tag, nós temos uma opçãozinha chamada Layer, que no momento está marcada como Default, que em inglês significa padrão. Isso aqui significa que este Game Object, no momento, está na Layer padrão. Ou seja, ele está na Layer que estão literalmente todos os outros Game Objects aqui. No caso, a gente quer criar uma Layer nova. Então, clicaremos aqui em Add Layer. E com isso a Unity vai nos mostrar uma lista com diversos slots, né, para criarmos as nossas layers. Vamos pegar aqui o slot da layer 6, que está vazio. Se não tiver vazio, você pega o 7, o 8 e por aí vai. E aqui criaremos uma layer para o nosso chão. No caso, para deixar tudo bem explicadinho, a gente pode colocar o nome de chão e apertar Enter. E pronto, já temos uma layer nova, é simples assim. Aqui vocês podem reparar que eu coloquei chão ao invés de chão, né? Eu não coloquei o tiozinho no A. E eu fiz isso porque na programação é sempre melhor, galera, a gente digitar as coisas sem espaços e sem acentos, porque às vezes você pode estar usando um teclado que não tem acento, ou até tem acento, mas você esquece de colocar, ou se confunde na hora, e aí quando você colocou o acento errado as coisas não funcionam, e aí tudo buga e é mó dor de cabeça para consertar. Então aqui vai uma dica, sempre que estiver programando alguma coisa, não coloca espaços nem acentos. Fica meio feia a palavra, né? Escrito chão, mas a gente entende que isso aqui significa chão. Então beleza, agora que já criamos a layer do chão, vamos de fato aplicá-la, né, nos Game Objects que queremos que sejam o nosso chão. Porque no caso, tudo aqui ainda está com a layer Default, né? Então vamos lá. Os Game Objects que queremos aplicar essa layer são os Game Objects aqui do nosso ambiente. Ou seja, queremos aplicar no nosso piso, no nosso cubo 1, 2 e 3 e por aí vai, né? Vamos supor que você tem uma cidade inteira no seu jogo e você quer que toda a sua cidade seja pulável. Então você tem que aplicar essa layer em toda a sua cidade. Então vou mostrar dois jeitos de aplicar essa layer. O primeiro é o jeito mais manual e mais demorado, mas que a gente também garante que está tudo funcionando certinho. E o segundo jeito é um jeito que também funciona perfeitamente, mas é muito mais rápido de se fazer, principalmente se você tem um level gigantesco. E beleza, tendo dito isso, bora configurar essas layers. No caso, a gente tem que aplicar a layer chão em tudo aquilo que nós quisermos que o nosso jogador consiga pular. Então, como a gente quer que o nosso jogador pule no nosso piso e nos nossos cubos, vamos aplicar essas layers em tudo isso. Então, iremos selecionar o nosso piso aqui na aba Hierarquia. E aqui na aba Inspector, tudo que temos de fazer é pegar a sua layer e mudar de Default para chão. E beleza. É literalmente só isso. Agora o piso já está na layer chão. Então agora a gente tem que fazer isso com os nossos outros cubos. Eu vou fazer aqui com 2 cubos e os últimos 2 eu mostro um jeito mais fácil de fazer. Então vamos selecionar aqui o primeiro cubo. Na aba Inspector, vir em Layer, selecionar chão. E a mesma coisa aqui com o cubo 1. Inspector, Layer, chão. E beleza, agora tanto o nosso piso quanto os 2 primeiros cubos já possuem a layer chão. E com isso a gente vai conseguir pular em cima deles. E agora a gente precisa adicionar essa layer no cubo 2 e no cubo 3 também.
E no caso a gente poderia sim, né, de fato estar fazendo do jeito que a gente fez agora, que é selecionar o objeto, mudar na aba Inspector, seleciona o objeto, mudar na aba Inspector, seleciona o objeto, mudar na aba Inspector. Isso funcionaria numa boa, mas convenhamos, é um processo bem demorado, e se você tem uma fase gigantesca, isso vai tomar muito do seu tempo. Então o que você pode fazer é simplesmente reunir todos os Game Objects que você quer que sejam puláveis, né? Você pega tudo que você quer que o jogador pule e reúne como filhos de um outro Game Object. No caso, temos aqui como exemplo o nosso ambiente, que ele é um Game Object pai do nosso piso, do nosso cubo, do cubo 1, cubo 2 e cubo 3. Então o que a gente pode fazer é simplesmente pegar todos os Game Objects que queremos que sejam puláveis, colocar como filhos de um outro Game Object, no caso aqui o ambiente, e a gente simplesmente muda a layer do nosso Game Object do ambiente. E com isso a gente consegue mudar automaticamente a layer de todos os seus Game Objects filhos. E essa é uma coisa que para quem está começando na Unity pode parecer bem confusa, mas basicamente tudo que a gente está fazendo é deixando todos os Game Objects com a mesma layer ao mesmo tempo, nada de especial. E caso você não saiba como transformar um Game Object em filho de outro Game Object, eu vou mostrar aqui rapidamente. Ó. Vamos supor que você está aqui na hierarquia e você cria um cubo, né? Então vamos criar um cubo. Ele vai aparecer na fase normalmente. Nossa, ele está super longe, peraí. Ele vai aparecer na fase normalmente, só que ele ainda não é filho do nosso ambiente, né? Então o que a gente pode fazer é simplesmente selecionar esse cubo e arrastar para cima do nosso Game Object ambiente. E pronto, agora ele já virou filho dele. Tanto é que a gente consegue até dar uma escondidinha neles para deixar a aba Inspector, quer dizer, a aba Hierarquia mais organizada. É só fazer isso, é só pegar o objeto e arrastar para cima de outro. Assim ele vira filho dele. Então beleza, agora que já temos este Game Object como filho do nosso ambiente, o que podemos fazer é selecionar o nosso ambiente e fazer a mesma coisa. Aqui na aba Inspector, a gente muda sua layer para chão. Só que agora vai ser um pouquinho diferente, ó, porque vai aparecer essa mensagenzinha perguntando se queremos com que a Unity aplique a layer chão em todas essas childrens, que seriam todos os seus filhos, ou se queremos apenas que esse Game Object possua essa layer. No caso, como a gente quer com que todos os Game Objects do ambiente possuam a layer chão, a gente vai marcar aqui Yes, Change Children. E pronto! Agora todos os nossos objetos aqui, que são filhos do ambiente, possuem a layer chão. Ó, o piso está no chão e todo o santo cubo também está na layer chão. Inclusive o cubo que acabamos de criar. Olha só que maravilha. Isso aqui é um jeito muito mais rápido que tem para fazer, galera. Então lembrando, reúne todos os Game Objects do ambiente como filhos de um Game Object do ambiente. Assim se organiza as coisas e facilita o processo. E beleza, agora que a gente já configurou essas coisas, galera, falta só configurar o valor da variável, né? Antes vou só deletar esse cubo aqui, já que a gente não vai usar ele. Então vamos selecionar o nosso personagem FPS. E aqui na aba Inspector, né, a gente tem que dar um valor para a variável layer do chão, que normalmente está marcada como nada. Então vamos clicar aqui e selecionar a layer que acabamos de criar, que está aparecendo aqui, que é a layer chamada chão. E pronto, belezinha. Agora a gente já tem como programar para que a Unity só permita o pulo do jogador quando ele estiver encostando em Game Objects que estiverem na layer chão. Novamente, pode parecer muita coisa, mas na verdade funciona de um jeito bem simples e é bem tranquilo depois que a gente entende. Tendo isso em mente, galera, vamos agora voltar para o nosso código e programar a gravidade e o pulo do jogador. Então aqui já temos todas as nossas variáveis criadas, então agora a gente já consegue programar tudo direitinho, bonitinho. Então vamos descer o nosso código e logo abaixo do método mover jogador, criaremos um novo método digitando private void, em seu nome, aplicar gravidade. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E aqui, galera, a primeira coisa que precisamos fazer é de algum jeito verificar se o nosso jogador está ou não no chão. Já que a gente não quer com que o nosso jogador ele simplesmente fique caindo do nada, né? A gente quer verificar se ele já está no chão ou está no ar. E a gente pode fazer isso através da variável está no chão, que nós criamos no início da aula, né? Foi por isso que a gente criou ela. Então, aqui no método aplicar gravidade, digitaremos o nome da nossa variável
está no chão e um símbolo de igual. E agora, galera, como é que a gente vai verificar se nós de fato estamos encostando no chão? Basicamente, tudo que estaremos fazendo é criando uma esfera invisível, né, uma esfera imaginável em algum ponto do nosso jogador, e aí a gente vai verificar se essa esfera está encostando no chão. E no caso, o ponto invisível, né, que a gente vai verificar dessa esfera será o ponto onde está o nosso verificador de chão. E o chão que a gente vai estar verificando são os Game Objects que estiverem na layer chão que acabamos de criar. Foi por isso que eu quis já fazer tudo antes, né, e deixar tudo prontinho, que é para a gente conseguir entender direitinho o que está acontecendo. Então, basicamente, para criar essa esfera invisível, depois do símbolo de igual digitaremos physics com y e i, depois ponto check sphere, abre e fecha parênteses. E o comandinho physics.checkSphere, ele simplesmente cria uma esfera para checar alguma coisa. E no caso, para criar essa esfera, a gente tem que dizer onde que ela será criada, qual será o seu tamanho e o que ela deve verificar. No caso, onde que ela deve ser criada, era o nosso verificador de chão. Então a gente vai colocar o nome da variável verificador de chão .position para acessar a sua posição. Agora colocaremos uma vírgula e indicaremos qual que é o seu tamanho. Aqui a gente poderia colocar um valor diretamente aqui, né, de 1, 2 e tal, mas esse é um valor que não é muito bom, né, ficar programando direto no código. É melhor a gente ter um pouquinho mais de flexibilidade com ele. Então o que a gente vai fazer é simplesmente utilizar a variável que acabamos de criar também, chamada alcance do verificador, que foi aquela variável que a gente colocou o valor de 0.5, se eu não me engano, né? Então o tamanho da nossa esfera será de 0.5. E agora colocaremos uma vírgula e indicaremos o que ela tem de verificar. No caso, queremos que ela verifique a nossa layer do chão, que curiosamente nós colocamos na variável chamada layer do chão. E no final colocaremos ponto e vírgula. E pronto, galera. Isso aqui é literalmente tudo que a gente tem que fazer para verificar se o nosso jogador está encostando no chão ou não. Pois como a gente colocou essa esfera aqui como o valor, né, da nossa variável está no chão, basicamente o que vai acontecer é que quando a nossa esfera estiver encostando em alguma coisa com a layer chão, o valor da variável está no chão será verdadeiro. E quando nós não estivermos encostando essa esfera numa coisa que tem a layer chão, o valor da variável está no chão será falso. Simples assim. E para demonstrar isso, podemos vir na linha de baixo e rapidamente digitar debug.log, abre e fecha parênteses, e aqui a gente pode simplesmente digitar o nome da variável está no chão, e no final ponto e vírgula. E desse jeito, sempre que o comando debug.log for rodado, ele vai escrever o valor da variável na aba console. Se for verdadeiro, ele escreverá true, se for falso, escreverá false. Tendo isso em mente, vamos testar rapidamente o nosso sisteminha aqui. Então vamos subir o script e aqui no método update vamos chamar o método aplicar gravidade, né? Já que não adianta criar o método e nunca chamar ele. Então vamos chamar aplicar gravidade, abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. Agora voltaremos para a Unity e apertaremos Ctrl R para que ela leia as alterações feitas no script. E agora a gente não precisa configurar absolutamente nada, porque a gente acabou de configurar tudinho. E agora, se não vejamos, vamos ir aqui na aba console, que, meu Deus, deu um monte de aviso. O amarelo não chega a ser erro, mas isso aqui não é não é do nosso código, não. É algum bug da Unity. A gente pode clicar em Clear numa boa. Isso certamente não aconteceu na sua Unity. Então, vamos clicar aqui no Play, ó. Que quando a gente vai encostando no chão, tem que aparecer True. Vamos ver. Olha só, tá aparecendo True. No caso, tá colapsado, né, a minha aba console, então o True não fica assim. Então vamos clicar aqui em Collapse. Desse jeito ele vai mostrar só uma vez, né, a mensagem. Mas ó, já passou de 2000 Trues, porque isso aqui tá rodando todo o santo frame. Então enquanto o nosso personagem tá no chão, ele tá falando que é verdadeiro, a gente tá no chão. Mas a partir do momento que ele não fica mais no chão, ele tá falando que é falso. Ou seja, o nosso sistema de verificar se a gente tá no chão ou não funciona, que é uma maravilha. Tamo no chão, roda verdadeiro. Vamos só tirar o collapse aqui, ó. Tamo no chão, roda verdadeiro. Tamo fora, roda false. E por aí vai. Então beleza, agora a gente tem um jeito de saber se o nosso personagem está ou não no chão, galera. O que é muito bom, pois desse jeito a gente consegue de fato fazer o nosso jogador só pular quando estiver no chão. E outras coisinhas bem maneiras.
Então vamos voltar aqui para o método aplicar gravidade e continuar a sua programação. No caso a gente pode remover essa linha aqui, né? Se você não quiser remover, né, quiser deixar ela para depois, pode simplesmente colocar um barra barra no início, e desse jeito essa linha vai virar um comentário. Aí ela continua existindo aqui, só que no caso ela não vai mais rodar, né? O código vai ignorar ela. Mas sempre que você quiser testar o seu está no chão, é só remover essas duas barrazinhas aqui. Mas como a gente não precisa, vamos deixá-la como comentário mesmo. E aqui, galera, basicamente o que queremos fazer é verificar se o nosso jogador está no chão e se a nossa velocidade de queda, né, que no caso seria a velocidade que vai estar controlando o eixo vertical do nosso jogador, é menor do que zero. Ou seja, a gente vai verificar se o jogador de fato está no chão e está paradão numa boa. Então, o que a gente pode fazer para verificar isso é criar uma condição if e dentro de seus parênteses digitar o nome da variável está no chão. E agora, como queremos também verificar se a nossa velocidade de queda é menor que zero, como a gente quer verificar tudo na mesma condição, nós colocaremos dois es comerciais. Pois na programação, quando a gente coloca dois es, a gente está querendo acrescentar uma comparação. Então aqui a gente está verificando se está no chão é igual a verdadeiro e alguma outra coisa. Então aqui a gente quer verificar se a variável velocidade de queda, se o seu eixo y, ou seja, ponto y, é menor do que zero. Desse jeito a gente verifica se a gente de fato está caindo um pouquinho. Então se estivermos no chão e a nossa velocidade y for menor do que zero, aí a gente vai rodar o código que estiver dentro dessas duas chaves. E basicamente tudo que queremos fazer aqui, galera, é pedir para que a nossa velocidade de queda, o seu eixo y, seja um valor negativo. Desse jeito a gente garante que o nosso jogador sempre estará no chão enquanto ele não estiver pulando. Porque pode acontecer aí, por algum motivo bizarro, de, sei lá, o seu jogador passar por uma rampa ou alguma lombadinha, ou algum objeto bater no pé dele, e aí ele simplesmente sair do chão. Só que, tipo, ele vai sair do chão, e aí, quando o jogador for pular, ele não vai conseguir mais pular porque ele não está no chão. Então, basicamente, o que a gente quer fazer aqui nessa condição if é garantir para que o nosso jogador sempre fique caindo no chão, ou seja, que a gravidade sempre esteja sendo aplicada a ele. E pode parecer bem complexo falando, mas basicamente tudo que a gente tem que fazer é pegar a nossa variável velocidade de queda, acessar o seu eixo y e dar um novo valor, digitando o símbolo de igual. No caso, o novo valor que queremos dar é menos 2f. E no final, ponto e vírgula. E beleza? Desse jeito a gente garante que o nosso jogador, mesmo que esteja no chão, ele continuará sendo pressionado para o chão. Assim a gente tem certeza de que ele não vai estar saindo voando ao acaso nem nada do tipo. Só que é só uma questão de segurança mesmo. Então, depois dessa condição if, queremos de fato aplicar, né, a gravidade do jogador. Pois essa condição if aqui está mandando o jogador para baixo, mas somente quando ele já está no chão. Agora nós queremos que ela mande o jogador para baixo quando ele estiver no ar, né? Que ela esteja sempre mandando ele para baixo. Então o que podemos fazer é acessar novamente a nossa variável de velocidade de queda, acessar o seu eixo y e simplesmente adicionar a gravidade do jogador. Que no caso é a variável que nós colocamos o valor de menos 20. Então o que podemos fazer para pegar o valor da nossa variável e acrescentar um novo é colocar um símbolo de mais e um símbolo de igual. Desse jeito, né, quando a gente tem mais símbolo de igual, estamos pedindo para que a Unity pegue o valor já existente dessa variável aqui na esquerda e acrescente o valor que colocarmos na direita. Se fosse só o símbolo de igual, ela iria substituir o valor. Mas quando a gente coloca mais igual, ela pega o valor atual e acrescenta. No caso, o valor que queremos acrescentar é o valor da gravidade, né? Já que a gente quer mandar ele para baixo. Então vamos colocar o nome da variável gravidade do jogador, que no caso é menos 20. E isso aqui, galera, por si só já funciona, né, para aumentar o valor, mas aqui, como o método aplicar gravidade está sendo rodado no método update, e o método update ele roda todo santo frame, o que pode acabar acontecendo é que num computador forte, o seu jogo estará rodando a muitos frames por segundo, ou seja, o método update será chamado muitas vezes por segundo, o que vai fazer com que o seu jogador caia super ultra mega rápido. Porém, se o seu jogo estiver rodando num computador mais fraco, o seu jogo estará rodando a menos FPS por segundo, né? Menos frames, o que vai fazer com que o seu jogador caia bem devagarinho.
Então o que a gente tem que fazer é garantir, né, que a nossa gravidade do jogador ela seja a mesma, não importando se está rodando num computador forte ou num computador fraco. Ou seja, temos de tornar esse valor aqui independente de frame rate. E como é que a gente faz isso? É bem simples, se você já tem um pouco mais de experiência na Unity, já assistiu algumas outras aulas, já sabe o que a gente vai fazer. Mas basicamente o que queremos fazer é colocar um asterisco para multiplicar e colocar o comandinho time.deltaTime. E no final, ponto e vírgula. Pois vocês estão ligados que quando a gente multiplica um valor por time.deltaTime, nós deixamos esse valor independente de frame rate. Ou seja, agora não importa se o seu jogo está rodando no PC da NASA ou no PC da Xuxa, ele vai cair sempre na mesma velocidade. No caso, o jogador ainda não vai cair, a gente está só modificando o valor da velocidade da queda. E agora nós precisamos de fato aplicar essa velocidade, né, para o nosso jogador. No caso, a gente está movimentando o nosso jogador utilizando o Character Controller, né, esse componente maneirão. Então precisamos aplicar esse valor nele. Então aqui no método aplicar gravidade, depois de alterar o valor da nossa variável, acessaremos a nossa variável, o Character Controller, e o comandinho .move para movimentá-lo. Aqui dentro de seus parênteses diremos o que queremos movimentar. No caso a gente quer movimentar ele se baseando na nossa velocidade de queda, que é essa aqui que acabamos de acrescentar o valor da gravidade. Então dentro de seus parênteses digitaremos velocidade de queda. E, novamente, para garantir que ele se movimente para baixo, para os lados e para cima e tal, sempre na mesma velocidade, vamos multiplicar esse valor por time.deltaTime. E no final, ponto e vírgula, galera. Então, nessa linha de cima, a gente está aplicando a gravidade no eixo y, da variável velocidade de queda, e na linha de baixo nós estamos pegando esse valor alterado da gravidade e aplicando no nosso Character Controller. Então, beleza. Agora já podemos testar o nosso sisteminha. Olha só que maravilha, a gente já chamou ele aqui no método update, então já vai funcionar numa boa. Então vamos voltar para a Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E eu sei, galera, que esse tutorial aqui pode estar ficando um pouco longuinho, mas eu gosto realmente de explicar as coisas no passo a passo. Desse jeito a gente aprende direitinho o que a gente está fazendo e depois consegue até mesmo reproduzir de maneira sozinha sem ter que assistir a aula, porque a gente de fato está entendendo direitinho. E se você não está entendendo, né, logo de cara o que cada coisa faz, pode ficar tranquilo que essa aqui é realmente uma coisa um pouco mais avançada, né, todo o lance de gravidade e tal. É uma coisa que de início a gente demora um pouco para pegar direitinho. E de novo está acontecendo esses erros aqui que eu não tenho a menor ideia do que sejam. Dei uma tossida aqui, me desculpem. Mas vamos simplesmente se livrar deles, né? Como diz, deve ser só um bug. E vamos clicar aqui no play, galera. Se fizermos tudo certinho, o nosso jogador vai continuar no chão, tranquilão. Mas agora se a gente pegar e trazer ele pra cima, olha só que maneiro. Ele começa a cair, ó. Fica vendo aqui na aba Game e também na aba Cine, ó. A gente pode selecionar o personagem FPS e mandar pra cima, que ele começa a cair. Show de bola, galera. Nossa gravidade já tá funcionando, o que significa que agora nosso jogador já pode pular. No caso, a gente aperta a barra de espaço e ele não pula, mas é porque a gente só programou a gravidade e não, de fato, o pulo. E essa altura aqui, né, essa velocidade que ele vai cair vai depender da gravidade do jogador. Então, se, por exemplo, você colocar o valor de menos 70, nossa, mãe, se liga, a gente vai levantar e ele, pum, vai cair instantaneamente. Mas se você colocar o valor de menos 9, né, que a gente tinha falado inicialmente, ele vai cair bem devagarinho, é uma gravidade que a gente não vê no mundo real, né? Foi por isso que a gente colocou o valor de menos 20, que fica uma queda mais bonita. E lembrando que todas as alterações que você faz enquanto está jogando não ficam salvas aqui na aba Inspector. Então, por exemplo, se você mudar a gravidade do jogador aqui para menos 90, enquanto está jogando, quando você sair do modo Play, a Unity vai voltar para o valor original de menos 20. Então, sempre que você fizer uma alteração no modo Play, certifique-se de refazê-la quando sair. Desse jeito ela vai ficar salva. E beleza, agora que a gente já programou a gravidade, vamos voltar para o nosso código e programar, que alegria, o pulo do jogador. Isso aqui vai ser bem rapidão, vai ser literalmente uma linha de código. Então, o que a gente pode fazer para deixar o código bem organizado é a gente já aplicar a gravidade, né? Mas depois de mover o jogador, vamos criar um novo método chamado
private void, em seu nome, pular, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. E agora, galera, o que eu disse é que a gente ia programar numa linha de código, e nós de fato estaremos programando numa linha de código, mas a gente precisa de uma condição if para verificar se a gente está apertando a barra de espaço. Então seriam 2 linhas de código e não uma. Mas de qualquer jeito, vamos criar uma condição if, galera. E vou descer só um pouquinho aqui o código para ficar melhor de ver, beleza? E dentro dos parênteses dessa condição if, queremos verificar 2 coisas. A primeira coisa que queremos verificar é se apertamos a barra de espaço. E a segunda coisa que queremos verificar é se estamos no chão. Então nós teremos que usar esses 2 E's comerciais aqui novamente. Então dentro da condição if, digitaremos input com I maiúsculo, ponto, get button down, abre e fecha parênteses, e abre e fecha aspas duplas. E dentro dessas aspas duplas, galera, colocaremos qual que é o botão que queremos identificar. No caso, o botão que queremos identificar se chama jump com J maiúsculo. E eu sei, né, que o botão jump não existe, né, no teclado, mas como o pulo é uma coisa que a gente usa em praticamente todo santo jogo que a gente faz, a Unity já assinala, né, a barra de espaço automaticamente para o botãozinho chamado jump. Então, do mesmo jeito que aqui em cima, ó, quando a gente digitou horizontal, a Unity sabia que estávamos nos referindo às teclas A e D, e vertical às teclas W e S, quando a gente digita jump, a Unity sabe que nós estamos nos referindo à barra de espaço. Então essa é uma coisinha bem legal aí que a Unity já facilita pra gente. Inclusive, se você conectar, né, um controle agora no seu computador, você consegue, né, pular apertando o jump do seu controle. Que aqui eu não vou lembrar, mas eu acho que talvez no controle do Xbox seja o botão A ou X, alguma coisa assim. Mas basicamente isso aqui já funciona com a barra de espaço naturalmente. Então a gente quer verificar se apertamos o jump e 2 E's comerciais se estamos no chão. Então a gente digita a variável está no chão. E lembrando que esses 2 E's eles têm de ser fora dos parênteses do getButtonDown, mas ainda dentro dos parênteses da condição if, né? Então é jump, fecha parênteses, e está no chão, e fecha parênteses novo. Tem que ficar bem ligado nisso aqui, porque essa é uma coisa que acaba escapando bem fácil do nosso olho, e aí pode acontecer algum erro na programação e a gente não consegue identificar o que foi. Então, sempre que apertarmos a barra de espaço e estivermos no chão, a Unity rodará o código que estiver dentro dessas 2 chaves. E aqui, basicamente, o que a gente quer fazer é pegar a nossa velocidade de queda, né, que é a velocidade que controla o eixo vertical do jogador, e aplicar uma forcinha para ir para cima. Então, nós pegaremos a nossa velocidade de queda, ponto .y, para acessar o seu eixo y, e colocaremos um símbolo de igual para dar um novo valor. E agora, galera, a gente vai estar usando um pouquinho de física aqui, que nós estaremos aplicando uma fórmula física para conseguir uma altura legal, né, para o nosso pulo do jogador. Eu já peço desculpas de antemão se eu não conseguir explicar como essa fórmula funciona, mas é porque eu estudo programação e não física. Mas basicamente essa é uma forma que o pessoal aí usa, né, principalmente aqui na Unity, quando quer fazer com que o jogador pule numa altura legal e ainda assim ter um controle dessa altura. Então, basicamente, o que a gente vai estar fazendo é pegando a raiz quadrada de um determinado valor. E aí, o valor dessa raiz quadrada será o valor da altura do pulo. Pode parecer uma coisa meio maluca, mas funciona, galera. Confia no pai. Então, para utilizar essa função, né, essa fórmula matemática, digitaremos mathf.sqrt. Abre e fecha parênteses. E sim, meu Deus do céu, que linha é essa? Vamos lá explicar. mathf, com esse comandinho aqui, nós acessamos uma função matemática, né? O math vem de matemática e o f vem de function. Eu troquei de lugar aqui, peraí. Então, mathf, nós acessamos uma função matemática. No caso, a função matemática que estamos acessando é sqrt, que nada mais é que uma abreviação para square root, que traduzindo, né, square root seria a raiz quadrada. Então, quando a gente digita mathf.sqrt, nós estamos simplesmente querendo pegar a raiz quadrada dos valores que colocarmos aqui dentro dos parênteses. Então, os valores que queremos pegar aqui, galera, é o valor da altura do pulo do jogador, que a gente colocou 3,
queremos multiplicar este valor por menos 2 e depois multiplicar pela gravidade do jogador. Como eu disse, é um valor bem maluco, uma fórmula de física bem doidona, mas que nos dá uma altura legal para pular, galera. Então, dentro dos parênteses, digitaremos o nome da variável, a altura do pulo do jogador, asterisco para multiplicar, menos 2f, lembrando que temos que colocar o f, né, para garantir que esse aqui seja o valor float, mais um asterisco e o nome da variável, gravidade do jogador. E por fim, ponto e vírgula. E pronto, agora a gente está pegando a altura do pulo do jogador, multiplicando por menos 2, multiplicando pela gravidade e depois pegando essa raiz quadrada. Que no caso, essa raiz quadrada ela vai nos dar um valor positivo e com isso vai mandar o nosso jogador para cima. Duas linhas bem maluconas aqui. Então agora que a gente já tem o método de pular, vamos de fato chamá-lo aqui no método update, né? Senão nada disso vai funcionar. Então vamos só subir um pouco aqui o código para ficar mais bonitinho. E aqui, acho que a gente pode também chamar, antes de aplicar a gravidade, vamos chamar o método pular, abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. E pronto, agora o nosso sisteminha tá 100% pronto, galera. Vamos salvar o script apertando Ctrl S, voltar para Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora, para que o nosso sistema funcione certinho, a gente tem que verificar se todas as nossas variáveis têm valor, se a nossa layer do chão está como chão, e vamos deixar aqui marcada como chão, e se todos os nossos objetos que queremos pular também estão com a layer chão, né? Porque se não estiverem, nós estaremos de fato em cima deles, mas a Unity vai achar que a gente não está em cima deles. Então vamos vir aqui em cima e clicar no play. E agora vamos torcer para termos feito tudo certinho. Vamos lá clicar aqui na tela game para ter certeza que a gente está jogando. E agora a gente consegue se movimentar, rotacionar a câmera e quando apertamos a barra de espaço, olha só que da hora, o nosso jogador pula. Que maneira, a gente consegue ver o pulo tanto na aba game quanto em cima, né, aqui na aba cine. Ah, galera, que maneiro! É isso aí, meu, temos um controle FPS que funciona maravilhosamente bem. Se você quer fazer um jogo puzzle em primeira pessoa, ou até mesmo um jogo FPS aí, meu, vai na fé que esse controle aqui funciona maravilhosamente bem. E como a gente programou para que o nosso jogador só pudesse pular se ele estivesse no chão, quando a gente está pulando, por mais que eu tente apertar a barra de espaço, ó, ele só pula quando está no chão. Ele não pula enquanto está no ar. Bem da hora. E aqui vai uma dicasinha, galera, que caso o seu jogador não esteja pulando, verifica se o seu verificador de chão de fato está bem na base dele, ó. Está bem aqui no chãozinho. Nós colocamos o valor de menos 1. E também verifica, galera, aqui o alcance do verificador. Eu acho que 0.5 é o valor ideal nesse caso, mas se ainda assim ele não estiver identificando, né, o chão, tenta aumentar para 0.6, 0.7 ou até mesmo 1. Vai aumentando o valor até chegar no valor com que a Unity consiga reconhecer o piso abaixo do jogador. Porque basicamente o que esse alcance do verificador faz, esse valorzinho aqui, é dizer qual que é o tamanho da esfera invisível que a Unity cria no nosso pé. Então, aqui no caso ela está criando uma esfera de tamanho 0.5. Mas se ainda não for grande o suficiente para o seu caso, você aumenta numa boa. E é isso aí, galera. Já temos o nosso projetinho bonitinho. Esse tutorial aqui ficou bem longuinho, não sei quanto tempo deu, mas levando em consideração que só o primeiro vídeo já ficou com uns 40 minutos. Mas basicamente, galera, temos um controle em primeira pessoa muito bom. Que lembrando, como sempre, né, todos os projetos aqui do canal ficam disponíveis gratuitamente no GitHub. Então se você quiser pegar tanto código como projeto mesmo para dar uma olhada, tem link aí na descrição. E não esqueçam de salvar o projeto, né? Então é isso aí, galera. Agradeço imensamente a todos vocês que assistiram. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o gostei. Dá uma conferida aí também nos nossos cursos pagos que temos desenvolvimento de jogos. São pagos, mas são extremamente baratinhos e bem acessíveis. Links na descrição e no comentário fixado. E era isso. Muito obrigado e até a próxima. Fui! Opa, galera. Aqui vai um aviso rapidão. Que, além dos cursos gratuitos que temos aqui no nosso canal do YouTube, também temos alguns cursos pagos publicados na Udemy. E nesses cursos, nós aprendemos diversas coisas novas. Por exemplo, neste primeiro curso, nós aprendemos a criar um jogo 2D de iniciante, que é muito bom para quem está dando os seus primeiros passos na Unity e também te ajuda a entender bastante como ela funciona. No segundo curso, nós aprendemos a criar um jogo top-down shooter 2D.
E nesse jogo nós temos diversos zumbis que ficam spawnando infinitamente e a gente tem que lutar contra eles. Já no terceiro curso, nós aprendemos a criar um jogo FPS retrô. E com isso nós criamos um jogo estilo Doom, Wolfenstein e outros jogos FPS da época. E lembrando que estes cursos são super acessíveis, galera. Se tiver interesse, tem link aí na descrição e no comentário fixado. Então, agradeço a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Fui!